Bom, a semana passada vocês conheceram esse fusquinha maravilhoso do Enio, a visita do Liache aqui para dar uma amostra do que pode ser o ajuste da injeção. E semana passada eu estava um pouco apreensivo, porque a gente não sabia se o Enio de fato ia querer trocar o motor, abrir mão de tudo isso ou não. Na verdade ele achou fantástica a notícia, adorou a ideia. É um sonho que ele demorou muitos anos para realizar e falta muito pouco, provavelmente, para concretizar. Seria injusto, acima de tudo com ele, se a gente simplesmente descesse esse motor e colocasse o outro carburado. Então, por conta disso, estamos aqui com o nosso querido Marco Liache novamente. Agora não tem mais desculpa, agora vai funcionar bem, né? Vai funcionar. Tá bom. Bom, antes de começar a filmagem, o que a gente fez? Descobrimos a rosca que tem dentro do escapamento ali. Ele já montou uma sonda lambda que está indo lá para dentro do carro. Agora você explica tudo o que você vai fazer. Eu não vou mais falar nenhuma palavra nesse vídeo. Vamos começar com o básico? Vamos. Vamos sentar ali do lado do computador, fazer uma curva de avanço do nosso agrado. Tá. Nem que depois, claro, existem detalhes que a gente pode tirar no Mudar, dinamômetro sim, até sim. e tal, mas a gente vai fazer o que a gente já tem de conceito sobre esse motor. Sim. E aí a gente sai para dar uma volta. Maravilha, vamos Aquela fazer isso, outra então. volta que a gente já deu uma acertada mais Já ou menos ficou na mistura, bem já legal. mudou bastante e tal. Então vamos tirar alguns detalhes do que a gente já tinha notado aquele dia Tá. lá, principalmente daquele lance lá de que quando a gente tem mais carga, tava subindo o avanço na verdade, ao invés de descer, que seria o ideal. Sim. Vamos já fazer uma curva com isso e depois a gente sai para dar outra volta. Tá. Uma coisa que eu observei entre esse intervalo da semana passada no vídeo para hoje, às vezes a gente ligou o carro para manobrar, ele tá difícil, bem difícil de dar partida. Não sei se ele já estava antes de vir para cá, ele sempre foi, mas ele continuou. Tá? Então isso daí é uma coisa que eu acho que é... Sim, a gente mexeu com o motor quente, É. né? Depois seria ideal depois esfriar bem o motor, pra gente ver essa parte da partida a frio e tudo mais. Tá bom. Vamos lá então. Então, aqui era o que a gente estava vendo aquele dia naquela volta, que quanto mais carga a gente dava, mais subiu o avanço. Sim. Então, na verdade, bom, existe o mapa, né, base, que é o de RPM, que é aqui onde 400 RPM temos 17 graus de avanço. Naquele mesmo dia você falou pra gente fazer uma curva mais acentuada, né, pra já subir mais avanço logo. Então em 2800 já temos 30 graus. Legal. E se mantém até o final do giro. Aqui, independente da posição da carga, da posição do pedal em relação à carga, ou... Se não tiver nenhuma variação, Tá. né, porque tem as variantes aqui que a gente tem como alterar. São os fatores que ficam em cima desse. Entendi. Esse aqui é o base. Que podem puxar isso para baixo. Que podem mexer nisso, Legal. exato. Esse é o base. Aí, aqui é o mapa em relação ao TPS, tá? Então, quando a gente está com até 10% de TPS, né? Por falta de 10% de TPS, a gente está tirando 3 graus. Tá. Então, aquela curva inteira, se a gente andar ela inteira com 10% de TPS, né? Ele vai ter menos 3 graus. menos, Exato. Tudo. E aí, com 100% de TPS, ele vai naquele mesmo mapa. Tá. Que quando o pé Aí tá não no fundo, muda nada. não muda nada. Vamos fazer isso inverso. Tá. Para quando tiver carga, ele não aumentar tanto. Exato, a gente pode até deixar, inclusive, no 100% em zero, que é o que eu faria mesmo. Tá. E a gente coloca um pouco de avanço em função de ter menos carga. Então você vai colocar isso ao contrário, praticamente. Tá bom, vamos fazer do jeito que você tem, que tá na tua experiência. Tá, mas antes disso, vamos dar uma checada aqui no mapa principal de RPM. Tá. O que você acha disso que a gente já tinha feito lá? Iniciar em 17 graus, em 2800 RPM já ter 30 graus e ir até o final. Ou seja, vamos considerar a plena carga a melhor performance do motor. O que eu acho? Eu acho que tá legal. Eu, a princípio, manteria assim, porque é o que a gente tá acostumado a ver nos distribuidores. Exato. Tá, eu sei que na questão da carga ali, você vai conseguir reduzir isso. Exato. Como se aqui, né, essa calibração aqui do TPS, a gente vai calibrar aquela cápsulazinha do vácuo, Sim. como se fosse isso. Certo? A cápsula do vácuo, para quem tá mais habituado com carburador, ou de qualquer forma, quem caiu de paraquedas no vídeo, aquela pequena cápsula que fica do lado do corpo do distribuidor, principalmente em motores maiores. Motor menor, igual no caso do Fusca, não é tão sensível quanto, por exemplo, no motor de Opala, no motor V8, certo, Soviete? Certo. No motor V8. No motor V8, ele está ligado exatamente ali em cima da borboleta. Então, quando você está na casquinha, quando você está na progressão ali, o vácuo
é o máximo possível. Então, qual é essa situação? A situação de você estar na estrada a 80, 90 por hora. Aí ele puxa o avanço para 30 graus ou mais. Quando você encosta o pé, a borboleta afasta da tomada de vácuo da cápsula de avanço, enquanto o motor não ganha rotação, o avanço, no lugar de subir cada vez mais, igual estava essa curva, ele dá uma caída. Porque o avanço total, ele depende, no caso de um motor com distribuidor, ele depende do avanço centrífugo, que está dentro do distribuidor, que é essa curva que ele mostrou, que vai até 2.800, aí chega a 30 graus e fica reta, isso seria o avanço centrífugo. O avanço a vácuo, essa é o avanço centrífugo, o equivalente ao avanço centrífugo do distribuidor. O avanço a vácuo... Aqui já deu no batente lá da mola, o máximo que poderia ter. E aí continua manteve no restante. Agora, numa situação, por exemplo, você está a 3.000 RPM e na casquinha, na estrada, ele não está só a 30, ele está a 30 graus, mais o que a cápsula de avanço a vácuo permitir. Por quê? Quando a mistura está muito pobre ou muito rica, ela demora mais para queimar, ela precisa de mais avanço. Então, uma estratégia para tentar tornar o carro mais econômico e mais confortável para dirigir foi incorporar a cápsula de... Seria o sensor de carga do motor, a cápsula do avanço a vácuo. Porque aí você está no plano, ele está indo, talvez até 40 graus, porque a mistura está bem pobre. Você tem menos volume também lá dentro da câmara. Né? E menos pressão efetiva, porque a borboleta não está permitindo que o motor encha na capacidade máxima dele. Quando você afunda o pé, aí o sinal de vácuo vai cair na cápsula e o ponto acaba atrasando. Ao contrário do que a gente normalmente imagina que deveria acontecer, foi o que acabaram fazendo nesse mapa, e agora ele vai inverter. Você já inverteu, né? Já inverti. Você já inverteu. Então agora, com um sinal de vácuo alto... Que é 10% de TPS, 20, 30, até 100%. E qual é essa variação do máximo para o mínimo em graus? Pra gente começar aqui, eu comecei com uma variação de 10 graus. De 10 então se a graus. gente estiver bem na casquinha, com 3.000 RPM, vai ter 40 graus de avanço. Uhum. Isso eu não acho que é muito. Pra estar bem na casquinha e tudo mais. Não, claro que a gente vai andar no carro e vai ter uma ideia, principalmente na gasolina, que é bem fácil de notar né, uma pré-detonação ou algo assim. E quanto aqui que ele já cai? De 10 para 8, bom, aqui em 80% de pedal eu já considerei nenhuma alteração. Nenhuma alteração. Principalmente porque é um motor não tão grande, com uma borboleta grande. Então, muito provavelmente, ali com 70%, 80% de pedal, já tem toda a coluna de ar que pode entrar no motor entrando. Tá. Só um detalhe. A gente está fazendo esse mapa partindo do que já existia. A gente está mostrando como seria uma configuração de mapa por TPS. Sim, que é o que já tinha. Que é o que já tinha. Não é o de pressão. Não é o de pressão. Tá. Mas que existe uma correlação. Sim, né? Porque quanto mais você coloca o pedal, menos tem... né, de vácuo no coletor. Sim. A gente está fazendo assim para mostrar como seria essa forma de acerto também. Tá. Poderia ser de outra forma? Poderia. Poderia a gente vai ser mostrar por isso numa outra oportunidade também. Provavelmente no Gurgel aí faz... Sim. E lá ainda vai ser um mapa 3D, vai ser bem legal. Bom, eu imagino, por tudo que a gente passou a semana passada e por tudo que a gente conversou, que talvez essa seja a modificação individual que vai ser a mais relevante no acerto. Porque ele já tinha mexido na volta da semana passada na questão da injeção, com a sonda, da forma que tinha colocado ali, e já estava bem próximo do ideal, né? Sim. Então agora eu acredito que... Bom, mas você vai fazer mais alguma coisa, né? Ou já acabou? É só isso? Não, posso Tem mostrar mais, outras coisas, tá por bom. exemplo, que aí já não tem no distribuidor, não teria como a gente mostrar, fazer uma analogia. Tá, né? mas tente me oprimir com essas informações. Você tem uma correção de temperatura do motor para ignição? Não. Que pena, né? É uma pena mesmo. E uma correção, por exemplo, de temperatura do ar? Também não. Ele Quanto atrasa mais o ponto, Exato, quanto mais quente. Aqui eu acabei de abrir, nem vi como é que tá ainda, mas basicamente quanto mais quente tá o ar que tá entrando, ele motor, mais fácil é de queimar. Então a gente atrasaria o ponto. No caso aqui, eu não sei quais são os valores que estão aqui, mas ele tá correspondente com o que a gente gostaria, que é quanto mais quente o ar, menos avanço tem. Sim. Né? E temperatura do motor é a mesma coisa, né? Porque quanto mais frio o motor tá, mais difícil é da queima. Então a gente avança um pouco, a gente vamos ver aqui como é que tá esse mapa dessas correções. Bom, aqui eu já consigo te dar um paralelo com o distribuidor, ainda que seja só um defeito. Tá. Às vezes o ponto tá muito adiantado, o cara vai lá da partida de manhã, o carro pega, que é uma maravilha. Aí o carro esquenta, o cara para o carro, vai dar partida e fica...
fica pesado. Não tem o que faça funcionar. Ele ficou melhor a frio, porque naquela situação com o motor a frio precisava de fato mais avanço, mais quente, que ele consegue queimar mais fácil, ele tá freando o motor. E provavelmente já dilatou também, já tá com as folgas de trabalho ali, e não tem motor de arranque que faça aquilo virar e funcionar ao mesmo tempo. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Então vamos ver aqui em função da correção de temperatura do motor para começar, tá? Eu não acho que a gente precise se preocupar aqui com menos 20 graus, porque eu acho que a gente nunca vai chegar nessa situação. Eu espero que não, mas só se for o inverno nuclear. Exato, mas até aí eu acho que ninguém vai estar querendo andar de carro na rua. Provavelmente. Bom, em 20 graus tem 5 graus a mais de avanço em função de tudo aquilo que a gente tinha visto agora. Tá? Então se a gente estiver andando na casquinha com 3.000 RPM vai ter 45 graus de avanço. Tá. Isso a 20 graus de temperatura do motor. Tá? Talvez eu acho que a gente não precise fazer uma correção tão grande aqui, porque é um motor a gasolina e tal, a gente pode começar talvez até com um pouco menos aqui. Tá. E aí a gente pode ver também, por exemplo, a temperatura de trabalho desse motor aqui deve ser próxima a 100 graus do óleo, né? Lembrando. Sim. Então aqui em 100 graus a gente pode deixar com 0, né? Considerar que não vai ter correção nenhuma, pra gente saber que quando estiver na condição de trabalho só aqueles principais que estão atuando, né? E aí se acontecer alguma coisa de motor superaquecer ou ficar muito tempo andando, bom, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas a gente deixa o mapa preparado para isso. Tá. Para tirar um pouco de avanço em função para proteger o motor. Exatamente. Então aqui a gente pode tirar em 130 graus 3 graus de avanço e tirar 6 graus em 180 graus. Claro que a gente nunca quer, né? Lembrando que isso chega. Sim, claro. E lembrando que a injeção interpola isso, tá? Tá. Então, vai fazendo gradualmente. Exato, não é que de 130 pula para 180, pula, ou seja, de menos 3 graus para menos 6. Não, ele vai interpolando isso, tá? Em função da... Eu vou tirar um pouco aqui dessa diferença aqui da curva frio, que, bom, eu acho que não é tão necessário. O que você acha? Não, concordo. Tão necessário, eu digo o quanto tem de diferença. Sim, né? É muita diferença, né? Vamos começar aqui com 5 graus em menos 20 e a gente faz uma rampa bem desenhadinha aqui para ficar, pelo menos aos olhos, bonito. Não tem nada muito brusco pro motor, né? Exato. Tá. Então é isso, tio. Começa aqui de menos 5 graus em menos 20, né? Aliás, desculpa. Mais 5 graus em menos 20 graus de temperatura do motor, mais 5 graus de avanço. Aí aqui na faixa de 70 graus até 90 graus, praticamente não tem uma correção, né? Que é onde o motor vai ficar trabalhando, né, de forma ok. E aí aqui a gente fez a proteção. Então a gente pode agora partir para a temperatura do ar. Aqui antes de qualquer coisa eu vou zerar. Porque, bom... Você discorda? Eu discordo. Então, achei que também era muita diferença em relação ao que precisaria. Bom, isso aqui é uma coisa que se tem bastante diferença, é bastante útil, vamos dizer assim, num carro turbo, tá? Porque você pode estar andando... Temperatura atmosférica, a temperatura do ar, né, ambiente, está constante. Não vai ter praticamente variação. Só que quando a gente acelera e pressuriza... A temperatura aumenta radicalmente. Então a gente precisa fazer uma correção em função disso. E uma correção instantânea. Uma correção instantânea. Se a temperatura do ar cair muito ou subir muito, a gente tem que ter uma correção em função disso. Sim. Nesse caso aqui, que ele vai respeitar basicamente a temperatura que está no ambiente, a gente não precisa se preocupar com uma coisa tão rápida assim. Sim. Tá? Então, bom, a gente pode fazer um avanço aqui de cabeça, né? De, sei lá, em menos 20 graus colocar 3 graus de avanço. E aí aqui até 90 graus a gente deixa em 0. E aqui eu vou fazer, né, uma rampa aqui para isso, só para ter uma suavização. E aí a mesma coisa com a temperatura muito alta. Se tiver muito no trânsito, que o cofre do motor ali vai esquentar bem e tudo mais, a gente tira um pouco de avanço, em função da temperatura do ar ter subido bastante. Tá, então, bom, não acredito que vá chegar nem num trânsito nisso daqui, mas a gente... Então aqui seria o extremo quente e o extremo frio. Vamos fazer uma curva aqui de 60 para baixo. Você começa o gráfico no menos 20, né? O gráfico daqui dessa injeção começa no menos 20. No menos 20. Então imagina, quando que a gente vai ter menos 20 graus de temperatura? No Brasil, provavelmente só se a gente exportar esse Fusca. Só se exportar esse Fusca. Então, o que é interessante, agora eu tô falando como leigo, como o função de primeira viagem na injeção que estou aprendendo com ele. O gráfico, ele tem uma curva e o Liache consegue trabalhar de um extremo ao outro. Vale a pena
observar que o motor nunca vai estar a menos 20, provavelmente na maior parte do Brasil nunca vai estar nem a zero, tá? Então o mais importante é a temperatura normal de trabalho do motor, tá? Que provavelmente vai estar entre 5, 10 graus e 35, vamos dizer assim. Além disso, a temperatura do ar provavelmente não vai ser muito difícil uma situação, talvez o cofre fechado, o carro ficou no sol. Mas em suma ela vai assim. se estabilizar numa temperatura, numa velocidade de cruzeiro e tal, e não vai ter muita variação. O legal desse tipo de ajuste é que ele consegue imaginar o que aconteceria se tivesse a menos 20 ou de repente a 50, qual que é o máximo que vai? 50? Não. 180. 180 de ar, eu não estaria mais vivo nessa situação para me preocupar. Exato, mas aí entra um detalhe que você não está habituado. O turbo. O turbo. Se eu tiver um carro que tem bastante pressão e não tem intercooler, por exemplo, chega fácil a 180 graus. Chega fácil. Com quanto de pressão? Um quilo, você acha que já chega? Não. Mas eu acertei um carro semana passada no dinamômetro que andava com 2,9 kg e não tinha intercooler. Óbvio que era um AP. Era um AP. Óbvio. 2,9 kg não tinha intercooler, porém ele tinha um artifício, não tão eficaz, mas que já ajuda bastante, que era um bico na pressurização que esfria o ar. Além de alimentar mais, ele esfria o ar. Mesma coisa que você molhar o dedo no álcool e assoprar, ele rouba o calor, enfim. Mas mesmo assim chegava a 170 graus. O ar estava sendo admitido. Essa leitura é no coletor de admissão. Então, imagina o volume, agora desviando um pouco do assunto, imagina o volume que ocuparia uma determinada massa de ar a 170 graus. Quanto será? Eu não sei nem se você sabe de cabeça. Quanto menos de volume que esse ar a 170 graus ocuparia se ele tivesse 45, que é o caso do intercooler, se tiver um intercooler eficiente. Então imagina a pressão é um número relativo em relação sempre à temperatura. Eu estou com 2,9, né? Você estava de pressão a 170 graus, de repente você está colocando mais massa de ar ali se você tiver a 2 kg a 40 graus. Sim, tá? E aí o motor vai ficar mais forte. Por isso que não adianta o cara correr só atrás de um número absoluto de pressão, porque é um conjunto de fatores aí que não se largam. O quanto de oxigênio tem naquele volume. Né? O fato é, se o intercooler não cabe no teu orçamento, a física não vai abandonar a questão da temperatura. Não tem como brigar contra a física. Você não pode colocar intercooler, tudo bem, mas aceita que não vai, exato. Que não vai ser a mesma coisa. Legal, e agora? Bom, vou salvar tudo isso daqui. Vamos dar uma olhada na correção de temperatura. Nessas mesmas que a gente já citou aqui, com relação à injeção. Tá. Aqui é o afogador. Certo. Tá? Então, do jeito que estava aqui, em menos 20 graus, tem 21% de correção de pulso de bico, né? Em função do mapa que a gente já tinha dado aquela volta e tudo mais. Nessa parte aqui, que é uma parte que a gente consegue simular mais fácil, eu vou deixar do jeito que tá, porque a gente vai acertar o carro quente, né? A gente vai andar, o carro vai estabilizar uma temperatura e a gente vai acertar o carro ali. Legal. E depois, o ideal aqui no acerto, que é o que a gente vai fazer, é com o carro frio. Depois de ter acertado o quente, vê o carro frio, liga e já começa a monitorar a sonda. Já liga e sai andando com o carro. Pra ver como é que tá Pra ver o quanto que a gente precisa, que isso aqui é um afogador automático. Certo. Né? Se eu deixar todas essas correções aqui de injeção em função de temperatura do motor, em função da temperatura do ar, é como se a gente não tivesse um afogador no carburador. Um carro a gasolina funciona bem até, sem esse tipo de correção. Mas a gente tem isso na mão, não tem por que a gente abrir mão disso. A gente faz uma correção, de cabeça, né, para essa situação e a gente sai para dar uma volta. Vou fazer a mesma coisa aqui, a temperatura do ar aqui naquela região eu vou deixar estabilizado. Aqui eu estou colocando 3%. E quando o motor estiver bem quente, estou tirando também, né, voltando a dizer, não vai ter essa situação. E aqui como é que tá? 20%? Eu acho que dá para começar assim também. 15% em 20 graus, que era quando a gente deu a partida no motor aqui agora frio. Que ele até que ligou relativamente bem. Claro, né? Quando tem a bateria para ajudar a gente. Outra coisa que tem aqui, mas isso já não é uma coisa que teria como fazer uma analogia no carburador ou o carburador ficaria com inveja. O carburador pouco se importa para isso. O carburador não ignora a injeção. Ele tá cagando, com perdão da palavra, se tem bateria ou não. Se estiver puxando o ar, ele vai arrastar o combustível e acabou. Só que isso é uma coisa muito sensível num eletrônico. Sim. Quanto mais tensão eu tenho, por exemplo, alimentando o bico,
aquele mesmo tempo de injeção que eu coloquei para ele passa um determinado volume de combustível. Se a tensão cair, se a tensão cair, passa menos. Então existe uma correção em função da tensão, Tá. né? Vamos supor que o alternador dele parou de carregar. Tá. Que a bateria vai estabilizar. Igual agora, ali. ele ficou muito tempo parado. Exato. Na hora que a gente foi dar a partida, precisamos dar uma carga rápida na bateria porque ele não dava a partida. Provavelmente todo o sistema sofre com isso. de injeção percebeu isso e tentou compensar, né? Exato. Aqui já existiu uma correção, que provavelmente é a correção que vem padrão na Feeltech, né? Que onde, por exemplo, em 8 volts, ele tem uma correção de 0,44 milissegundos no bico em função do mapa que tem ali. Tá. Então se na lenta seria 1 milissegundo, teria 1,44 milissegundos de bico ali na lenta. Não é que o carro vai ficar mais gordo, pelo contrário, ele vai na verdade manter a mesma mistura. Sim. Né? Nisso também não vou mexer agora. Uma coisa que eu costumo fazer nisso daqui, pra gente ter pelo menos um ponto A e um ponto B e a gente interpola isso, é o seguinte: o carro tá acertado, tá beleza, tá na marcha lenta, tá mistura beleza, eu desligo o alternador do carro. Pra ver o que acontece. Desligando o alternador do carro, basicamente que a gente vai de 13,5 volts, vai cair para 12, 11, alguma coisa. E eu vou saber aqui, né, em 11 e em 12, o quanto eu preciso colocar mais para manter a mistura que tinha antes. Tá. Então nisso eu consigo já fazer uma rampa, mais ou menos, vamos dizer assim, para quando esse tipo de situação acontecer. Volto a dizer, é a mesma coisa com aquela temperatura alta do motor. A gente não quer que chegue lá. Sim. Mas a gente já deixa É um recurso de segurança. protegido para isso, exato. Tá. Então eu vou salvar tudo isso aqui na injeção e a gente sai para dar uma volta. Tá bom. Podemos ir, soviético? Podemos ir. Posso imaginar que é um carro com carburador? Pode imaginar que é um carro com carburador mal acertado. Um pique 30. Vai dirigindo como se você estivesse indo na feira, com pressa, ou às vezes devagar, ou às vezes com pressa. Devagar. Eu vou dando uma olhada em tudo aqui. Ó, 2.000 RPM para um W100 tá excelente. Vou afundar o pé agora, que é a parte que dá mais... Tô em segunda, vou passar em segunda. Pode ser uma impressão minha. Tá. Logo, imagina um acelerador dividido em duas partes. A primeira metade agora, ó, aqui, e a segunda. Aqui eu acho que dá pra colocar mais gasolina. Lugar por aqui que não tenha tantos... Um lugar mais plano com menos carro. Tem. Pra gente sair tipo de um giro bem baixo, com o pé no fundo e ver a progressão inteira de RPM do motor. Tem sim. Vou pra lá agora. Porque daí a gente vai ter uma variável só, que seria o RPM alterando. Tá. Tava com muito? Injetor, eu digo. De rápido. Não sei, eu achei que tava tão fraco o carro. Não, mas injetor, na hora que você dava o pé, dava uma lavada. É isso? É. Logo na hora que você encosta o pé, ele já dá aquela resposta de carburador. Eu acho que o Enio vai ficar feliz. Aqui se você encosta o pé 1 milímetro, ele demora um pouquinho. Não sei se tá... Na verdade tem uma outra coisa que a gente não sabe como é que é mecanicamente, né? Okay. Como que é a progressão da abertura da borboleta fisicamente falando. Ela pode não ser igual a de um carburador. Aliás, é bem provável que não seja.
pobre. Aquela situação tava pobre. E giro que a gente tava ali mais ou menos, uns 1.800 RPM. Pode? Pode. Agora sim. Dessa vez você foi com um giro um pouquinho mais baixo e ainda precisa de um pouco menos giro também, precisa de um pouco mais de combustível. Eu caí a 900 RPM agora, vou cair de novo agora, ó. Espera aí que não deu tempo ainda de eu chegar lá. Eu tô forçando numa situação que normalmente no uso normal e racional do carro ninguém vai fazer, tá? Sim. Não é um Opala, não é um trator, ó. Ainda mais com o comando que foi escolhido aqui, né? Olha lá. Não é minha experiência, é o Contagiro que falou isso pra mim. Tem uma aqui que você não viu. Eu tô pagando mó pau, falando, achando que você tá... Porra, o cara sabe mesmo. Já tá de olho aqui no Contagiro. Dá uma encostadinha aqui, tio, rapidinho. Pode ir. É que ali com aquele mapinha pequenininho era ruim, tipo, o carro andando eu consegui chegar lá. Legal quando você desce nessa reduzida que ele corta o combustível, que tipo ele desliga, né? Tipo, você ouve o barulho como se você estivesse dando uma partida sem combustível, sem ignição, sem nada. Agora. Tá vendo? Ficou mudo o motor, né? Só tem só o barulho mecânico das coisas acontecendo. A mistura tá boa agora. No fundo, né? A progressão aqui é no fundo. Segunda na casquinha, eu vou afundar agora. Considerando a rotação que eu estou forçando, que é 2.000 RPM, é como o comando o W110 está acordando. E aqui a gente tem aquela combinação. Isso daí eu não sei se eu já comentei na semana passada, mas é aquela combinação famosa na internet que todo piloto de interclave idolatra. É um comando forte e o W110 é forte demais para esse propósito, junto com o câmbio 831. Câmbio 831, tá aqui o Liache, se discordar, por favor me interrompa. Câmbio 831 joga todas as rotações para cima e o comando faz a mesma coisa. Então você não tem é muito raro você estar naquela situação em terceira, na casquinha e perceber que o carro está legal. Você sempre tem que estar numa marcha para baixo, porque o comando não tem nada abaixo de 2.000 RPM. Depois quando você afunda o pé, ele fica maravilhoso, igual está agora. É mais forte do que o W100, sobra a menor dúvida. Ó. A única coisa é que nesse caso não tem como baixar uma marcha quando você já está de primeira. É.
Exatamente. Igual quando a gente vai sair do shopping. Então fica com aquela sensação de que o carro não tem força embaixo. Ó. Naquela situação? Não, eu fundei o pé e chegou 1.29. Não, senão você já tinha tirado o pé. 1.29 o carro não estaria andando. Eu vou subir ali de novo. Tá bom. É o limite da leitura negativa, que é o cutoff agora, entendeu? Bom, então para quem tá acompanhando aí junto com a Bianca no passageiro, eu acredito que o acerto que o Liache fez ficou, se não perfeito, ficou 99% próximo da perfeição, considerando que a gente não sabe detalhes como taxa de compressão e outros detalhes internos do motor. O grande detalhe... A gente está atendendo um paciente que está desacordado. Paciente tentando remediar ele sem saber o que ele está sentindo. Exatamente. Então, qual que é a grande questão? O motor, eu acredito que para qualquer parâmetro ele ficou muito bem regulado. A questão é, ó, essa saída é um exemplo. Eu queimo um pouco de embreagem. E aqui eu já coloquei uma segunda, o carro está completamente xoxo, porque a segunda é muito longa e eu tô com o W110, tá? Não tenho o que fazer em questão de regulagem para contornar isso. Na verdade, esse daqui é o exemplo perfeito de tudo aquilo que eu sempre fui contra, pedir para as pessoas evitarem. É um câmbio longo com um comando grande, tá? Tem que ser o contrário. Você quer colocar um comando mais forte, você tem que ter um câmbio mais reduzido e vice-versa. Você tem que escolher o que te agrada. Esse carro aqui, ele vai maravilhosamente bem, com certeza, numa estrada, numa pista. Isso daí sem a menor sombra de dúvida. Então aqui a gente vai ter duas subidas. A primeira eu vou fazer esse teste, eu vou afundar o pé em terceira. Ó, entre 2.000 e 3.000 RPM. É um motor 1.9. Ele fica tão xoxo quanto... É mesmo? Quer dizer, é o que o falaram Enio, que é. Mas eu acho que é. É o que o Enio é o que o Enio acredita que seja, mas ele fica com o mesmo comportamento de um motor 1600 externo, dá o mesmo torque, porque a faixa de torque do comando não coincide com a rotação do câmbio. Agora eu vou fazer diferente, agora tem outra subida e eu vou dirigir o carro como ele precisa ser dirigido com essa configuração. Já é forte demais. Se eu tivesse com o câmbio mais reduzido, a gente estaria numa situação melhor. Se tivesse com 8,33 seria perfeito. Aqui eu já tenho que pôr segundo, ó. E também já não adianta mais nada. O ônibus me atrapalhou, ó. Nem em segunda mais ele vai. Estacionou na areiazinha ali. Você viu? Num plano, quando você não tem descida, quando você não tem subida, ele fica maravilhoso para você afundar o pé. A questão é, e o que a gente não sabe, o Enio adorou a ideia de fazer o acerto da injeção e com certeza a missão foi cumprida pelo soviético. A questão é, ele vai, é o perfil do Enio, se
conviver com isso, ó, com o carro sempre pedindo uma redução de marcha, quando você está em baixa rotação, você tem que andar sempre acelerando. Isso não é um problema se você tem um câmbio reduzido, e aí ele, ó, ele enche a marcha mais rápido. Então aqui a missão do Liache foi cumprida com louvor. O motor ficou redondo, o motor está muito legal. A questão é, logo logo o Enio vem aí, vai dar uma volta e vai poder dizer pra gente se ele gostou do resultado ou não. E ele já vai saber. Se ele não gostou do resultado, não é culpa do motor. Ele vai ter duas opções: colocar um câmbio mais reduzido, ou então colocar o motor que a gente fez ali com W100, e que aí vai dar o torque que falta pro motor, vai trazer tudo aquilo que ele esperava desde do primeiro momento. Você concorda comigo, Soviet? Completamente. Completamente. Então tá bom. Eu não sei se a gente vai precisar fazer uma manutenção dele, mas o fato é que ele vai voltar a aparecer, e aí a gente vai ter o veredito. Eu vou fazer isso depois que o Enio andar, pra gente saber, não, o Enio adorou o resultado, é isso mesmo que ele esperava. Mas mais do que isso, esse é um exemplo que eu acho que eu sempre quis dar. Eu nunca montei uma configuração dessa e não vou montar aqui na oficina, porque eu acho que ela, a médio e longo prazo, ela não agrada a ninguém, tá? Mas vamos ver se dentro da expectativa do Enio, isso daqui pode atender a expectativa dele. E se não atender, de qualquer forma, a gente já tem um W100 ali, 1.8 esperando por ele. E aí dá pra gente colocar todo esse sistema de injeção, né? Tá. Porque o problema não tá na injeção, o problema tá no casamento entre comando e... É uma divergência mecânica. Não, é uma divergência mecânica, não tem como entrar num acordo aqui. Bom, a gente vai finalizar por aqui, mais ou menos com a mesma incerteza do que no vídeo da semana passada, sem saber exatamente se o Enio vai aprovar o resultado, se ele vai gostar, se ele vai querer ficar do jeito que tá. Porque agora, pelo menos para mim, tá bem claro o potencial do motor. É um motor legal, um motor que tem potência, mas às vezes a potência não está na faixa de rotação que é o que o dono quer. É por isso que eu costumo dizer, a gente constrói motores aqui não pensando em número, não em potência. A gente constrói motor aqui para o cara ter torque desde o momento que ele encosta o pé no acelerador. De qualquer forma, a gente tem uma solução ali em cima da bancada que, se não vier para esse motor, vai para outro, e aí fica tudo a critério do proprietário. Tá joia? Soviético, obrigado pela aula mais uma vez. A gente aprendeu muito hoje, e mais do que aprender, é perceptível a diferença e a velocidade que um ajuste que ele faz lá dentro, que o negócio muda. E não é simplesmente porque é uma tela touchscreen, ou você vai ligar no computador e você vai ficar sentadinho sem sujar a mãozinha aqui, que é uma coisa mais fácil. Você tem que ter toda uma retaguarda de conhecimento, toda uma teoria que ele tem de sobra, para chegar e dar uma aula dessa, dar um show desse, e em 15 minutos praticamente. Aqui a gente fez a gravação, demorou um pouco mais, mas em 15 minutos ele praticamente fez todo o acerto do motor. Tá joia? Então, parabéns, você não é só um rostinho bonito, você tem muito talento na parte de regulagem. Depois você vai fazer uma sozinha, relaxa. Tá bom, provavelmente mais pra frente. Eu ainda tenho que ter mais aulas ali no Gurgel, e ali você vai fazer um ajuste diferente desse daqui, que já tá prometido. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Contato do Liache está aqui na descrição do vídeo, Instagram e tudo mais que ele quiser que coloca aqui na descrição do vídeo, Tinder e tudo mais. Tá joia? Obrigado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com um amiguinho. Muito obrigado.